Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Nós estamos falando nesse mês sobre vozes de comando. O Mestre mandou. O Mestre mandou amar, falamos no domingo passado. Mas hoje eu quero falar de um assunto que, sem dúvida alguma, é mais fácil apenas falar sobre ele. É mais fácil escrever livro sobre esse tema que eu vou falar hoje. É mais fácil a gente expressar conceitos. Do que eu estou falando? Perdoar. Falar sobre perdão é mais fácil do que praticar o perdão. Talvez você já falou para alguém: você precisa perdoar. Talvez você já ouviu de alguém: Deus é quem perdoa, eu não. Pessoas que, na hora de praticar o perdão, encontram motivos, razões pelas quais elas não devem perdoar. Mas eu queria que você pensasse hoje: por que eu devo perdoar? Quem eu devo perdoar? E talvez a pergunta que esse texto responde mais claramente: quantas vezes eu devo perdoar? Talvez a primeira pergunta é a mais simples. Você deve perdoar porque você foi perdoado. A Bíblia diz que você não merecia, e por amor, Deus te perdoou. Mas você poderia dizer: fulano não merece. Você merecia? Quem eu devo perdoar? Quem eu quero? Quem eu gosto? Quem merece? A Bíblia diz que nós devemos perdoar todos quantos nos ofendem. Mas olha comigo o texto, a partir do verso 21, Mateus 18, diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Estou falando de 10.000 talentos e 100 denários. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos, da mesma forma que ele tinha feito, e implorou: tenha paciência comigo, e pagarei a você. Ele, porém, não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei
toda a sua dívida, porque você me implorou. Não devia você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Olha como termina o texto. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Philip Yancey vai dizer que os piores pecados não são os do passado. Os piores pecados são os que não enxergamos hoje. O que significa perdoar? A palavra grega significa cancelar. Significa abrir mão dos direitos. Significa também anulação de qualquer exigência ou obrigação. Quando nós olhamos para esse texto, ele está numa sequência onde Jesus está trazendo orientações sobre como eu devo lidar com meu irmão que me ofende. Até o verso anterior do qual nós lemos, o verso 20, fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Tem gente que acha que isso é exigência para um quórum de culto. Onde 2 ou 3, sabe quando o culto deu errado, não foi ninguém? A gente fica envergonhado e fala assim, onde 2 ou 3 estão, Deus está ali. O texto não está falando sobre isso. O texto está falando que a gente pode estar aqui em 1000 pessoas. Se não há comunhão, se não há perdão entre nós, Deus não está presente. Você pode estar em 5 pessoas e haver perdão, harmonia, Deus está presente. Deus não está presente em qualquer lugar e de qualquer forma. Por isso ele está dizendo, vocês precisam entender o que é perdão. E começa com uma pergunta. Pedro está sendo como Jesus, generoso. Porque ele já havia ouvido que se alguém me ofender, eu devo procurar ele só, conversar com ele, falar, irmão, você me ofendeu. Vamos acertar isso. Se ele não te ouvir, chame uma testemunha, chame 3, chame a liderança, chame a igreja. Daí desiste também, porque esse aí não quer nada. Porque salvação é incondicional. Deus nos perdoa com condição. Qual que é a condição? Se a salvação é para todos, incondicional, o perdão é condicionado ao arrependimento. É necessário mudança de comportamento, de atitude. E Pedro está ouvindo tudo isso, a gente tem que ser generoso, bondoso, a gente tem que considerar o próximo, não só os da nossa pátria, lembra do amor? Que eu não devo só amar o do meu sangue, mas amar o estrangeiro, amar o diferente. Jesus agora está falando, olha, ame e perdoe também, não só ame, perdoe, porque ele vai falhar com você. Pedro ouvindo tudo isso falou, eu vou ser generoso. Porque dentro de uma cultura judaica, se eu falo 3 vezes mais qualquer coisa, eu já estou exagerando. Então, por exemplo, os amigos de Daniel na cova, na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor pede para aquecer a fornalha 7 vezes mais. O que seria exagero? 3 vezes mais. Ele fala 7. É acima do que seria já um exagero. Sabe como Pedro começa falando? Jesus, eu devo perdoar 7 vezes? Ó, Pedro tentando acertar, né? Eu vou acertar, eu vou dar uma dentro. Eu devo perdoar 7 vezes o meu irmão? Jesus vira e fala, não, 70 vezes 7. Fez a conta? 490 vezes.
No dia. Porque ele está pensando no dia. Jesus não está falando de número. Jesus não está falando de quantidade. Jesus está falando que o perdão deve ser por nós ilimitado. Para você não precisar nem fazer conta. Para você não falar, já foi 1, 2, 3. E olha o que Amós 1:3 diz. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda por mais por 4, não anularei o castigo. Então, já vi um número. Até 3 vezes, você podia até considerar perdoar. 4, não. 4 já é demais. Já passou a cota minha de paciência com você. Então, nós percebemos que Pedro, ele tenta acertar, ele tenta ser bondoso, ele tenta ser generoso, mas Jesus vai sempre além das nossas fraquezas, das nossas limitações. Lucas 17:4 fala, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então Pedro já tinha ouvido esse negócio de 7. Até 7 deve ser possível perdoar alguém. No dia. Jesus vai falar, não, 70 vezes 7. O verso 22 está mostrando para nós que enquanto for necessário e procurado, eu não estou falando de gente aqui que lida com ofensa de qualquer jeito, tá? Enquanto eu for procurado, enquanto houver arrependimento, desejo de mudança, você nunca deve chegar ao ponto de recusar o perdão solicitado. O perdão deve ser ilimitado. Por que você deve perdoar então, irmão? Porque você foi já perdoado. Olha o que Efésios 4:32 diz. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vocês foram perdoados. Vocês devem perdoar. Não é uma escolha. Não é uma opção para mim. Não é se o motivo para mim é válido de perdoar ou não. Quantas vezes você já se dispôs a perdoar alguém que te ofendeu? Quantas vezes você já se sentiu ferido, magoado, exposto? Quantas vezes você já se sentiu traído, decepcionado com alguém? E talvez isso alimente no seu coração amargura, rancor. Você olha para a vida de uma maneira cinzenta. Você considera o passado como se ele tivesse poder para atrapalhar, estragar o teu dia, o teu presente, e achar que amanhã vai continuar assim, nunca vai melhorar. Nunca vai ser bom, porque o perdão ou a falta de perdão tem o poder de estragar o ofendido. Aquele que guarda a ofensa, aquele que alimenta em si a dor. É como um cão que está lambendo todo dia a mesma ferida, para que ela não sare, para que ela continue aberta, e ela fica ali, e ele lambe de novo, e ele lembra de novo. Tem pessoas que gostam de alimentar a sua dor, a sua ofensa, para que ela nunca sare, e ela sempre tem um motivo para dizer, alguém me machucou, alguém me ofendeu. C.S. Lewis vai dizer que o perdão vai além da justiça humana.
é perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Porque talvez enquanto você está me ouvindo, você está pensando, mas não é tudo, né? Ah, isso que aconteceu comigo é demais. Ah, mas aquela pessoa não merece. Olha aqui para mim. Perdão não tem a ver com justiça. Não é justiça. Quem quer justiça, quer o quê? Vingança. Perdão está relacionado com graça. E graça não porque você fez algo, mas porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as ofensas, Ele levou sobre si. Não é questão de justiça. Talvez você está pensando, pastor, não é justo o que fizeram comigo. Pode não ter sido justo, mas você não deve guardar mágoa, rancor. Você deve perdoar. Porque você foi perdoado. Se Deus fosse justo, você iria direto de escorregador para o inferno. Aproveita, é dia das crianças, vou de escorregador. Qual que é o exemplo que Jesus dá depois de falar de quantidade de perdão que eu devo a alguém? Jesus, ele usa o exemplo, a parábola do servo incompassivo. Aqui não é uma história real. Jesus está sendo um contador de histórias. Ele está ilustrando o que ele acabou de dizer. E ele está dizendo da possibilidade de um senhor ter um servo que lhe deve. E esse servo não pode pagar. E esse servo pede misericórdia. E o Senhor diz, não, mas você tem que me pagar, poxa vida. Mas o servo fala, tem misericórdia de mim. E ele diz, não, você não precisa mais pagar, está perdoado. Você não precisa, não me deve mais nada. Mas esse servo que foi perdoado, sai daquela cena de ser perdoado e encontra um conservo que devia 100 denários. Pega no pescoço, me paga tudo que me deve. 100 denários era referente a 100 dias de trabalho. Um denário era um dia, pago, bem pago de trabalho. Sabe quanto que é 10 mil talentos? Sabe? 10 mil talentos é referente a 350 mil quilos de ouro. Para você ganhar isso, você precisaria trabalhar 150 mil anos. Jesus está sendo exagerado. A cultura hebraica era de exagero. Para dizer o quê? De novo, Jesus já não tinha falado? Perdoe 70 vezes? Agora Jesus vai contar uma história que ele diz. Um devia 10 mil talentos, o outro devia 100 denários. O de 10 mil talentos foi perdoado, o de 100 não. Se for justiça, meu irmão, a sua dor, a sua ofensa, sempre vai ser maior. Se compararmos, se ressentirmos, nunca vou ter condições de perdoar. Mas quais lições Jesus quer nos dar com essa parábola? Uma lição que Ele quer mostrar para mim e para você é que quem não perdoa, não precisa nem orar. A Bíblia diz isso, sabia? Quem não perdoa, adoece. Já ouviu falar nas doenças psicossomáticas? Vai somando, né? É gente que está doente por falta de perdão, de misericórdia. Está somando.
o corpo está sentindo, tudo sofre. Se você não perdoar, o seu culto não tem valor. A Bíblia diz isso. Sabia disso? Quem não perdoa, o culto não é aceito. E mais, quem não perdoa, a sua oferta não é aceita também, a ponto de a palavra dizer, antes de entregar a sua oferta, conserta. Meu irmão, vou dizer aqui para você, não precisa dar oferta. Ó, primeira vez, grava aí. Primeira vez um pastor que não está pedindo oferta. Antes de perdoar. Deus não aceita. Mas eu quero que você coloque isso em prática para a sua semana. Por isso, saia daqui lembrando, em primeiro lugar, lembre que Jesus nunca falou sobre sentir vontade de perdoar. Ele mandou você perdoar de forma incondicional. Você pode dizer isso comigo? Lembre que Jesus nunca falou sobre sentir vontade de perdoar. Ele mandou você perdoar de forma incondicional. A gente não está falando aqui, o mestre falou, está falado. O mestre mandou, eu tenho que fazer. De tantas coisas que Jesus nos mandou fazer, a gente abre mão de algo que ele deixou claro. Que você deve perdoar. Ele não pediu. Ele não falou assim, ó, se acordar bem hoje, perdoe. Se a ofensa não for grande, vai lá, perdoa, vai. Ele não disse assim, quando você tiver com muita vontade. Meu irmão, se eu esperar ter vontade para perdoar quem me ofendeu, eu nunca vou ter vontade. E não espere que o tempo resolva, porque o tempo não resolve nada, ele protela, ele joga para frente. Meu filho fala, amassa, dobra e joga para frente. A corrida que você não paga do Uber, você joga para frente. Você precisa entender que isso é uma ordenança. Você não tem direito de reter perdão. Você foi perdoado. Deus teve misericórdia de você. Você e eu somos aqueles que devíamos 10.000 talentos e olhamos para aqueles que nos devem 100 e a gente quer que aquele que deve 100 pague agora, enquanto você devia muito mais e Ele te perdoou. Segundo lugar, o tempo não resolve as suas ofensas. Ele apenas prolonga a sua dor e adia a sua cura. Tem gente que vai continuar do mesmo jeito. Você já sentou perto de alguém que só fala mal daquela pessoa? Relembra todo dia. Ela quer, na verdade, que ela tenha um aliado na dor. Alguém que vai falar, de fato, aquela pessoa é ruim, hein? Eu não perdoava, não. Ela quer um aliado para a sua dor. Ela quer alimentar a sua dor. Por isso, o tempo, ele não trata nada. Começa a jogar sujeira debaixo do tapete da sua casa lá. Comece, todo dia um pouquinho. Quando você erguer esse tapete, vai estar tudo lá para você tirar de uma vez por todas. Tem gente que espera os pesos da vida, as ofensas ficarem tão grandes, a dor tão insuportável, que quando me dá um colapso, que eu não consigo mais suportar, eu vou encarar tudo aquilo de uma vez só, e a gente sofre muito mais. Como é bom limpar a louça todo dia. Imagine se acumular de um mês. Vai estar lá. Você vai ter que resolver. Projeto Lumiar pediu uma lava-louça. Muito prato lá, né, Rico e Larissa?
Se deixar tudo lá, alguém vai ter que lavar uma hora. Vamos arrumar mais voluntário para lavar prato. Mas o que você não resolve, você protela. Você não cura. O perdão é uma decisão que liberta você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque tem gente, por causa da falta de perdão, está doente, tem dor de cabeça, tem náusea, passa mal, vai para o hospital, está sempre dolorido, está sempre reclamando, tudo dói. Tudo dói. Emocionalmente em cacos. Por isso, que uma das condições para a vida cristã é no caminho, não apenas sermos salvos. Tem gente que já foi salvo, mas precisa ser liberta. Você pode estar com a certeza da salvação, meu irmão, mas você está cheio de pesos na sua vida, que você precisa tirar através do perdão. Tem gente que espiritualmente nem desenvolve mais a sua fé. Sabe que as suas orações não têm valor. Porque o que ela recebeu, ela não está disposta a dar. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas como? Assim, o que está considerando? Que você está perdoando aqueles que te ofendem. Então eu vou dizer para você, se você não perdoa, meu irmão, você não é perdoado. Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar para o diabo. O que significa isso? Antes do sol ir embora, resolva. Não vá dormir com ofensa. Tem gente, tem casal que dorme de bunda um para o outro, porque não tem humildade para pedir perdão. Hoje, quero nem olhar na tua cara. Vira. Quando a minha esposa vai pedir perdão, irmãos, eu falo, cadê meu celular? Preciso gravar. Quando a sua esposa pedir perdão aí, não sei se acontece isso. Quando ela não fala assim, ó, não foi por causa de você hoje, porque sempre eu sou o culpado. Ela não está aqui? Quem contar aí está de disciplina, viu? Mas quantas vezes a gente prefere ficar de mal? A gente não quer falar, olha, me perdoa, ou eu errei. O sol se põe sobre a ira todo dia e a gente segue irado, a gente segue dividido, a gente segue sem comunhão, sem amizade, sem intimidade. E o tempo não cura essas coisas, viu? O tempo não cura. O que você precisa curar. E eu vou dizer para você, se você não perdoa, se você não resolve o problema de hoje, você está deixando o diabo ter lugar na tua vida. O texto diz isso. Porque se você ficar com a ira no coração, não perdoar, não resolver, o diabo vai jogar gasolina e você vai ficar cada vez pior. Dá lugar para o diabo quando você não perdoa essa pessoa. Você quer tirar o diabo da tua casa, meu irmão? Do teu casamento? Perdoa. Eu já vi gente que começou a ficar encurvada durante anos de vida. Certa vez, uma mulher que já estava velhinha, triste, amargurada, final da vida, pediu para os filhos
convidarem um pastor para fazer uma visita para ela. O pastor, uma senhora de 90 anos quase, vou lá orar. Chegou lá, essa mulher disse para os filhos: eu quero ficar sozinha com o pastor. Os filhos saíram da sala, e essa mulher falou: faz 40 anos que eu guardo uma mágoa muito grande no meu coração. Eu traí o meu marido, não consertei a minha ofensa com ele. Ele morreu, e desde então eu sofro. Eu sou uma pessoa triste, eu sou amargo. O pastor disse para ela: olha, vim no dia certo. Vim contar para a senhora que os seus pecados, esses pesos, podem ser perdoados hoje. E nunca mais a senhora guardar isso no seu coração. Essa mulher viveu mais 4 anos. Mas depois daquele dia, ela nunca mais foi a mesma. Vibrante, alegre, feliz. Saiu um peso. Por que você carrega esse peso? Até quando? Você vai lamber essa ferida, que ela nunca vai curar. Se você não obedecer, se você não deixar esse ressentimento de lado. Para terminar, quero que você saia daqui hoje para praticar o perdão. Mas enquanto você faz contas sobre as dívidas que as pessoas acumulam com você, Jesus já cancelou as suas dívidas na cruz do Calvário. Amém por isso? Enquanto você fica falando: me deve isso, me deve aquilo, mas tem aquilo lá também, mas no ano tal, mas aquela situação, agravou porque ela não veio até hoje e continua. Enquanto você fica fazendo conta, enquanto você fica se enchendo de argumentos, de motivos, enquanto você fica sofrendo, enquanto as suas ofensas continuam crescendo dentro de você, Jesus já rasgou todas as suas dívidas. Não tem mais nada. Ele levou na cruz. Ele não quer que você fique mais lembrando dos seus pecados. Tem gente que também Jesus já perdoou, mas ela não se perdoa. Ele já te perdoou, meu irmão. Não continue alimentando aquilo que Jesus já levou sobre a cruz. Quando você não se perdoa, você está dizendo que o que Jesus fez foi insuficiente. Mas porque foi suficiente, eu estou livre. Eu estou livre. Talvez você veio aqui hoje precisando perdoar. Mas talvez você veio aqui hoje precisando ser perdoado. Lucas 23:34, e Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eles repartiam as suas vestes e lançavam sorte. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Hoje, como eu comecei dizendo aqui, é muito mais fácil falar sobre perdão. Até eu ter que perdoar um pai ausente. É muito mais fácil falar de perdão do que perdoar alguém que abusou de mim. É muito mais fácil falar de perdão do que olhar para alguém que me traiu e dizer: eu te perdoo. É muito mais fácil escrever sobre perdão do que olhar para alguém
que me prejudicou a vida inteira, e falar: eu te perdoo. Meu irmão, mas é esse o convite para você hoje. Pare de falar de perdão, pare de falar de amor, e obedeça a Jesus, porque você vai ser o maior beneficiado. Deus hoje tem alívio para a tua alma. Deus hoje tem cura para o seu corpo. Deus hoje tem tratamento para as suas emoções. Deus hoje tem cura dos pesos espirituais que você tem carregado. Jesus podia não te perdoar, Ele tinha todos os motivos. Ainda assim, Ele me perdoou. Quando eu lembro disso, quando eu sei onde eu estava, quando eu sei que eu não era merecedor, quando eu sei que eu não fiz nada para receber isso dele, eu lembro que foi graça. A graça de Deus me alcançou. Por isso, meu irmão, hoje, não fale sobre perdão. Pratique. Talvez hoje é o dia para você ligar para alguém. Talvez hoje é o dia para você mudar a rota da sua casa, bater na casa de alguém. Talvez hoje é o dia de você olhar para quem está aí do seu lado e falar sobre isso. Quantas vezes eu vou precisar praticar isso em casa? Quantas vezes vou ter que praticar isso na vida comunitária? Mas eu quero parar de falar sobre perdão. Eu quero perdoar. E você? Talvez você chegou aqui cheio de culpa, cheio de pesos. Você está ouvindo que alguém decidiu te perdoar. O que você precisa fazer, meu irmão? Se arrependa. Reconheça. E se essa pessoa que eu estou disposto a perdoar falhar comigo de novo? É ilimitado, meu irmão. É 70 vezes 7 para cima. Eu vou precisar ser perdoado também todo dia. Feche seus olhos. Peça isso para Deus. Quando você precisa de perdão, reconheça. Confesse. Diga para Deus agora, você que quer ser perdoado: Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Eu abro mão dos meus pecados. Quando você está guardando ofensa de alguém, diz aí para Deus: Deus, eu rasgo essa dívida hoje. Hoje eu rasgo. Hoje eu abro mão disso. Não vou mais conviver com isso. Se o mestre mandou, ele vai te capacitar. Ele vai te ajudar. Você não precisa ter vontade não. Talvez você vai fazer isso hoje sem vontade mesmo. Deus depois vai te tratar, meu irmão. Você vai ver a paz que Ele vai dar para você. Mas se você quer ser perdoado, diga assim: Senhor Jesus, me perdoa hoje. Me perdoa porque os meus pecados me afastaram de Ti. Eu quero sentir a bênção do perdão, a alegria de ser perdoado. E obrigado porque o Senhor cancela todas as minhas dívidas. Não existe mais nada. E talvez você que precisa perdoar, diga: Senhor, me dá coragem, e eu vou. Me dá força. Eu não preciso mais contar essa história de novo para ninguém, porque o Senhor está me curando disso hoje. Eu creio.